Olá, olá, boa noite. Como que vocês estão? Como é que estão as coisas? O pessoal tava no grupo falando sobre a nossa semana passada, como é que foi a primeira parte do nosso livro. A gente vai estudar 7 semanas, cada capítulo uma semana, sobre esse tema, Cavaleiro Preso na Armadura. E eu tive aí uns feedbacks falando sobre as suas armaduras. Pessoas se identificaram e começaram a falar sobre o quanto elas visualizam que em suas vidas elas têm as suas armaduras. E você que tá chegando aqui, vai falando comigo se você tá me ouvindo bem. A Emília já chegou aqui. Vai me falando se você tá ouvindo bem. E também vai me falando se você tá no grupo e se você tá fazendo a leitura do livro. Como eu falei, eu não vou ler o livro, todos os capítulos, todos os parágrafos, não. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar ideias principais. Por que, Ilânia? Porque esse livro é uma jornada de autoconhecimento. Esse livro, ele é uma jornada na qual ele permite que a gente se olhe. E na vida, muitas vezes a gente foi educado para suprir a necessidade dos outros, para atender as necessidades e demandas da sociedade, da escola, da família, mas a gente não aprendeu a olhar para nós. E nessa fuga de que alguém que tem que dizer que eu sou boa, alguém tem que dizer que eu sou legal, alguém tem que dizer, afinal de contas, eu faço tudo para todo mundo, para que essa pessoa me dê um retorno, eu acabo me abandonando. E por que, Irlane, esse livro? Porque esse livro tem tudo a ver com isso. Semana passada nós falamos sobre o cavaleiro preso na armadura. Ele era um cavaleiro que ele acreditava que ele precisava ser bondoso, gentil e amoroso. Só que o filho não o conhecia, a esposa não o conhecia mais, o filho só via o pai através de um retrato e ele ficava o tempo todo pronto, porque se alguém chamasse ele corria, ele montava no cavalo. E ele era tão preocupado em ser bondoso, gentil e amoroso que ele salvava quem não queria ser salvo. E isso, uma ouvinte aqui que participou com a gente falou assim: nossa, sou eu. Às vezes a gente coloca na cabeça que a gente tem que salvar todo mundo, que a gente tem que resgatar todo mundo. Só que a gente precisa se salvar. É como a metáfora do avião, né? Em caso de colisão, acidente, pega a máscara, coloca em você para depois continuar ajudando outras pessoas. Só quando a gente tá viva, que a gente consegue. Então eu fiz um apanhado aí das 10 principais do primeiro capítulo. O primeiro capítulo acaba com ele indo para a floresta, procurar o Merlin. Afinal de contas, o Bolsa Alegre falou para ele assim: vai procurar o Merlin, porque ele vai te dar as respostas. E no segundo capítulo, é interessante, a Emília falou que tá lendo, né? Que bom, e tá gostando, Emília? Me conta aí. É interessante que no segundo capítulo, ele entra na floresta procurando o Merlin. E ele procura por meses. Por meses ele vai procurando. Só que no comecinho do capítulo ele fala algo que me chama atenção. Eu não sabia muitas coisas. Eu não sabia o que era direito, o que era esquerda. E aí ele fala que o cavalo sabia. Ó, ele não sabia, mas o cavalo sabia. Ele não sabia que caminho seguir e de repente ele continua ali lutando, tentando sobreviver, encontrar o Merlin. E aí é muito interessante porque às vezes a gente acha que a gente é esperto pra caramba, que a gente tem todas as respostas, que a gente sabe tudo, mas na verdade a gente tá tão cego nos nossos conflitos e problemas, na nossa armadura, e cada um tem a sua,
Talvez você tenha a armadura da perfeição, você tenha a armadura da aceitação, você tem a armadura da boazinha. Cada um tem uma armadura. E aí você não aprende as coisas porque a gente está tão focado em ser aquilo que a gente acredita. Que no caso do cavaleiro é ser bondoso, gentil e amoroso, que a gente não olha para outras áreas da nossa vida. E a gente não entende que a nossa vida não é só aquilo, a nossa vida é macro. Eu gosto de brincar, né? O Itaú de vantagem, não é isso? O comercial do Itaú, ele tem o Itaú de vantagem. É um mundo de possibilidade. E quando a gente foca na vida só em ser mãe, ou ser esposa, ou aonde a gente vai morar, ou ser uma boa profissional, a gente se perde de nós mesmas, esquecendo que a gente tem muitas áreas na nossa vida que a gente precisa olhar. E eu gosto sempre de pensar, se a minha vida é ampla, mas eu pego toda a minha vida e coloco num único cesto, esse cesto caindo, ele quebra e eu perco a minha vida. Então, assim, esse cavaleiro, ele vai trazer isso pra gente. E é interessante que ele vai entrando, ó, você que tá chegando aí e que não está acompanhando, acompanha, a gente tá estudando, ó, Cavaleiro Preso na Armadura. Tem um grupo, o link tá na bio, e nós temos a aula da semana passada aqui. Nós teremos 7 semanas e aí você pode acompanhar nessa jornada do conhecimento, que é uma fábula em busca da verdade. E quantas vezes a gente está tão envolto na nossa vida com mentiras que foram repetidas muitas vezes até o ponto que a gente começa a acreditar. Fala pra mim. Será que você acreditou fielmente em algo que te contaram e depois você abriu os olhos e falou assim, caramba, isso era só uma enganação? E a ideia desse livro é a gente desconstruindo para crescer e evoluir. E toda vez que eu cresço e evoluo, eu vou ampliando a minha consciência. E aí eu deixo de ter uma visão limitada das coisas e da vida para ampliar a minha visão. Irlânia, a gente vai ampliar totalmente a visão? Não, porque cada momento a gente vai se abrindo um pouquinho, ok? E é importante que a gente entenda esse tempo. Agora, é uma coisa que às vezes a gente tá forte, a nossa conta tá cheia, a gente tá indo bem no trabalho e a gente tá distraído na vida e não olha para o que é importante. E é interessante que o cavaleiro, ele entra na floresta procurando, só que ele não conseguia comer, mas enquanto ele tinha força, ele estava lá procurando Merlin. E aí, quando ele fica, depois de meses procurando, ele fica fraco, sem força e com fome. E aí ele consegue ver o Merlin. O quanto que as nossas certezas atrapalham que a gente chegue aonde a gente quer chegar. O quanto que a potência que a gente coloca em coisas, ou em saldo bancário, ou em uma vida feliz, faz com que a gente fique cego das múltiplas possibilidades. E aí, quando ele ficou fraco, sem força, com fome, ele olhou e viu. Só que é interessante que quando ele olha para o Merlin, ele vê todos os animais em volta do Merlin. E aí, é interessante que ele fala assim, como que esses animais te viram e eu, inteligente, sábio, maravilhoso, não te vi. E é uma coisa, né? O cavaleiro, na certeza dele, ele era muito arrogante. Muito arrogante. E quantos de nós, porque a dor, ela nos cega. O medo, ele nos cega. E às vezes, para não dar ouvido às pessoas, ou para não ouvir aquilo que está sendo dito, a gente é arrogante, no sentido de arrogar mesmo, ser imponente. A gente sabe que por dentro está destruído, mas a gente coloca a capa da força, ó, a capa do cavaleiro e fica lá naquela vida. E os animais, as crianças,
as pessoas mais sensíveis à vida já viram, estão anunciando pra gente o caminho, mas a gente tá tão no meio da dor e do medo, da culpa, que a gente não consegue olhar para o que é simples. E aí eu vou citar uma frase de outro livro aqui, tá? Pequeno Príncipe, o essencial é sempre aos olhos. Eu adoro esse livro também. Gosto tanto que aqui, ó, caminho com 2. Tô sempre visitando, porque eu acho maravilhoso esse livro. E esse essencial é simples. Às vezes a gente começa a procurar grandes coisas, ou se não coisas que não faz sentido pra gente. Mas a gente tá procurando e o essencial tá ali. Só que a gente tá tão ocupado com o que não é importante que a gente perde o essencial de vista. E aí é interessante que ele olha pro Merlin e fala assim: olha, você tava perdido, eu tava perdido. Como que você tava aí e eu não vi você? Aí o Merlin fala pra ele: você passou sua vida inteira perdido. E é tão complexo, mas é real. Quanto tempo da nossa vida a gente passa perdido? Perdidos. Tem meninos aqui também, o Otto. Tudo bem, Otto? Prazer. A Aline, a Ana, a Diva, a Fabiana, a Emília, que tá aqui com a gente desde o começo, a Débora. E aí, a gente passa tanto tempo perdido no que alguém diz que é pra gente ser, perdido no que alguém diz que a gente tem que fazer, perdido em agradar as pessoas, perdido de nós mesmos. Às vezes a gente passa tanto tempo tentando ser alguma coisa que acaba que a gente não sabe quem é. E eu vejo no processo terapêutico, quando eu pergunto quem é você, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou, sei lá, mas a pessoa fala do que tem, mas não fala do que é, da essência. E essência vem do essencial, que é simples. Irlane, mas precisa ser gritante? Não, precisa ser você. Apenas isso. E vai por mim, dá certo. Ser você dá certo. E aí, ele fala: porque eu não quero ouvir isso, você está me insultando. Aí o Merlin pergunta para ele assim: a verdade é um insulto para você? E quantos de nós, às vezes, nos ofendemos porque alguém está falando a verdade pra gente? Porque naquele momento, às vezes, a gente não tá preparado, ou aquele momento a gente não quer ouvir, aquele momento a gente tá tão envolto às nossas certezas, a mentira que foi contada muitas vezes que se tornou verdade, e aí a gente não olha para aquilo. Por quê, Irlane? Porque às vezes olhar para o engano é mais fácil do que encarar a verdade. E aí, como a gente não quer olhar para isso, a gente ergue uma muralha de defesa. E aí a gente é arrogante, a gente é grosseiro, a gente usa a raiva como estratégia de enfrentamento. E dá tudo errado, mas a gente continua fazendo a mesma coisa. Só que o Merlin fala para ele: insulto. Eu tô falando que você estava perdido desde então. Não tem nada a ver com insulto. A verdade é um insulto. Então, toda vez que você for confrontado com a verdade, você vai ofender as pessoas. Tá me insultando em vez de analisar. E eu gosto muito disso, tá? Analisar o que está sendo dito. Irlânia, mas não tem nenhuma noção. Calma. Vai pensar no que você ouviu. E avalia. Não é, tá bom, sim, não gostei. Mas nem precisa falar com a outra pessoa. E isso eu aprendi na formação em coach. Aceite o seu feedback. A pessoa te deu o feedback, você não precisa se defender,
Você não precisa responder, você não precisa insultar, você só precisa ouvir. E com aquela informação que você pegou da pessoa, vai para casa e pensa, caramba, fulano falou isso. Isso é meu? Não, não é meu. Então, isso pode ser meu, sim. Então, o que eu vou fazer para resolver? E aí, eu tenho um cartãozinho de enfrentamento aqui que eu escrevo em todos os problemas foram feitos para serem resolvidos. E se eu tenho um problema que alguém trouxe para mim, um feedback, eu olho e falo, como é que eu faço para resolver isso na minha vida? Porque eu não quero ficar correndo atrás do meu rabo, não. Errando na mesma coisa. Eu quero crescer, evoluir, expandir. E aí, isso é interessante. Por quê? Porque a gente vai parar de insultar, a gente vai começar a ouvir e vai começar a questionar dentro de nós, não com o outro. E às vezes é muito importante, porque no domingo eu encontrei uma amiga e ela estava me falando algumas coisas que a gente estava conversando, né? E ela falou assim para mim, Irlânia, quando você me falou isso, eu fiquei muito chateada. Mas eu entendi que você estava focada no seu projeto. Mas você pode melhorar isso. E aí eu olhei e falei assim, tá, ok, eu vou melhorar nisso. E ainda depois conversei, ela continuou conversando, eu falei assim, tá, mas eu vou melhorar dentro das minhas possibilidades, eu não vou ser o que você quer que eu seja. Eu vou melhorar dando mais atenção. Agora, e isso, quando eu li lá... Gente, eu vou falar sempre, tá? De livros, porque eu acho que é bacana, tá? Tem um livro que eu gosto muito, que é esse aqui. As 5 Linguagens do Amor, ok? Esse livro, ele é maravilhoso. Quando eu conheci esse livro, eu entendi que a minha mãe, a linguagem de amor dela era palavras de afirmação e carinho. Essa não é minha linguagem de amor. Mas eu entendi lendo esse livro que para a nossa relação melhorar, eu precisava fazer isto, ok? Então, assim, porque eu amo a minha mãe, é importante viver em harmonia com ela, eu sabia que se eu ligasse para ela, ela ia se sentir amada. Então, eu comecei nessa direção. Irlânia, você liga todo dia para sua mãe? Não, não é possível para mim, não é. Tô sendo sinceríssima, minha mãe sabe disso. Mas é possível ligar, é possível falar, ok? Dentro das minhas possibilidades. Porque senão eu coloco uma armadura e fico vivendo para a aprovação dos outros, ok? Então a gente tem que ter, eu gosto sempre de pensar nisso, até água demais mata a planta. E qual é o melhor caminho, Irlânia? O do meio, o equilíbrio. Eu vou conhecer a planta, eu vou saber quanto de água eu preciso colocar por dia, se aquela planta fica no sol ou na sombra, se aquela planta eu vou molhar todo dia ou 2 vezes ao dia ou 1 vez por semana. Entende? É o equilíbrio que faz a diferença. E a gente tem que buscar ser equilibrado. Agora, ele fala algo, né? Você é tão medroso e é claro que por isso você veste a armadura. E é isso mesmo. Nenhum ser humano, eu e você, não nascemos para viver na dor. Se a gente ficar muito tempo na dor, a gente adoece e morre. Então, o que a gente faz com a dor? A gente arruma mecanismos de sobrevivência. Então, a gente pode sublimar, né, a nível de psicanálise, né? Eu tenho uma dor, eu perdi um filho, não vou ficar sofrendo essa dor. Então, eu vou montar uma ONG para poder cuidar de pessoas que perderam filho, porque eu não vou ficar parado olhando para minha dor, eu vou me ocupar com outras pessoas. E isso é benéfico. Benéfico quando você consegue se olhar dentro do processo, ok?
Eu posso negar, é um outro mecanismo de defesa. Eu tô vendo aqui o problema, mas eu finjo que eu não tô vendo. Não, não é isso não. Ai, ó, tô enganada sobre isso. Ai, é mentira. Não, esse problema eu que tô inventando. Eu tô arrumando encrenca com isso. Minha mãe sempre falou que eu sou da encrenca. Então, a gente nega o processo. A negação, ela tá muito presente no processo de luto. E o que é luto, Irlânia, para a psicanálise? Perda significativa, ok? Então, comprei um carro e bati esse carro. Comprei um carro e fui assaltada. Perdi alguém da família. Sou casada e me divorciei. São perdas significativas. Em todo o processo de luto, a gente tem um mecanismo de negação. Não ver a realidade. Sabe aquela coisa assim, ai, parece que fulano vai entrar por essa porta a qualquer momento? A gente está negando o fato, a gente não quer acreditar naquilo. Então, essa armadura, né, que ele fala que você é medroso, por isso que você usava armadura, esses mecanismos de defesa podem se tornar funcionais na nossa vida ou pode só ser paralisante. Ser uma armadura paralisante. E, por exemplo, o processo da negação. O processo da negação pode me fazer ir para o quarto e dormir. E eu vou nutrindo a tristeza até que essa tristeza vai consolidando e gerando uma depressão. Começou com a depressão, Irlânia? Não, começou com a emoção básica, uma tristeza. Mas eu nutri. Qual foi a armadura que eu coloquei? Vou dormir, para não ver. Então, muitas pessoas passam por processos de dormir. Dormir para quê, Irlânia? Eu vou dormir para esquecer. É para eu não ver. É um mecanismo de defesa. Só que não é funcional. Nesse caso aqui, a gente vai ver que em um momento é importante a gente dar pausas na nossa vida. E a gente já vai chegar lá. Mas com equilíbrio. Pensa sempre nisso. E aí o Merlin viu que ele estava cansado e falou assim: vou te dar uma bebida. E ele começou a beber a bebida dele lá. E a bebida era amarga. E ele deu mais um gole. E ele deu outro gole. Ele deu um outro gole. E a bebida se tornou maravilhosa. E ele fala assim, como que essa bebida era amarga e agora ficou boa? Que bebida é essa? E o Merlin fala para ele, é vida. Quando a gente aceita a vida, ela se torna doce. E quando a gente não aceita, a vida se torna amarga. E o que é aceitar, Irlânia? Aqui tá chovendo. É isso, tá chovendo. Eu posso falar, odeio chuva. Não gosto de chuva. Eu odeio carregar sombrinha. É um saco sair com chuva. Porque tá chovendo. É assim, toda vez no meu aniversário chove. Posso fazer nada que sempre chove. O fato é, tá chovendo. E a interpretação que eu dei pra chuva é horrorosa, é feia, é ruim, não dá pra sair de casa. E eu posso adotar outra postura. Tá chovendo? Sim, tá chovendo. Tá chovendo. O que eu posso fazer com a chuva? Posso levar uma capa de chuva, eu posso levar um guarda-chuva, mas o fato é, tá chovendo. Então, aceitar é olhar para a situação e dizer, perdi alguém, perdi alguém. O que eu faço agora? Eu vou chorar, eu vou sentir, eu vou me permitir. Caramba, me casei e me separei. Me separei. O que eu vou fazer com essa informação? O que essa dor dói em mim? Por quê? O que está acontecendo? O que eu perdi nisso? Aceitação. O fato é um fato. Agora, como eu vou me posicionar diante desse fato, tá nas minhas mãos. Como eu usei o exemplo da chuva. Tá chovendo? Tá chovendo. Ah, não, odeio chuva. Eu não gosto não, porque é sempre assim, quando eu me programo para sair tem chuva. E aí a Vânia colocou, demorei muito para entender esse conceito da aceitação. Exatamente. Às vezes a gente demora. Demora porque a nossa sociedade, a gente aprende a ficar dando murro em ponta de faca, sabe?
A gente dá murro em ponta de faca. Eu li esse livro também do Roberto Chiachive, Para de Dar Murro em Ponta de Faca. Para de Dar Murro em Ponta de Faca. É um livro vermelho. Maravilhoso esse livro. E aí a gente fica ali dando murro em ponta de faca, a faca sai aqui, estoura o nosso tendão, acaba com a nossa mão, a gente perde o movimento e a gente tá lá dando murro em ponta de faca. Como se o nosso dispor da força para ser contra aquilo fosse resolver alguma coisa. E não vai resolver, mas a gente tá lá, furando a mão já tá toda ensanguentada. O médico falou, perdeu o movimento da mão e a gente tá lá, dando murro em ponta de faca. Então, a aceitação é pensar o que aconteceu. Agora, a mudança é o que eu posso gerar de solução para mudar isso que aconteceu. E existem problemas que não têm solução. Você já pensou nisso? Eu perdi alguém na minha família. Vou precisar mudar de cidade. Coisas que eu não tenho como falar e não gostei, não quero, não, coisas que aconteceu. E eu preciso me readequar, me readaptar para viver melhor. E esse processo a gente falou aqui nessas lives sobre perdão, né? Processo de perdão começa com eu olhar para aquilo e entender que faz parte da vida. Agora, como que eu reajo ao que faz parte da vida? Aí sim. Agora, uma coisa que o Merlin fala para o cavaleiro é: olha, você não pode aprender e fugir ao mesmo tempo. Tem aquela música, não adianta fugir, não adianta se esconder. Você não adianta fugir, não adianta se esconder. Não dá para você aprender, eu tô aprendendo e fugindo, não tem como. E o Merlin fala para ele assim, não dá para você aprender algo na sua vida, mudar postura, fazer coisas novas e fugir. Você vai ter que escolher o que você vai ter que fazer. E muitas vezes a gente passa a nossa vida toda fugindo. Fugindo da dor, fugindo do medo, fugindo daquela experiência que talvez você estava na escola, começou a ler, gaguejou e todo mundo riu de você. E aí, por causa disso, você nunca mais leu em público. E aí, às vezes, você nunca mais lê em público, mas às vezes você também se coloca num lugar que tem alguém lendo em público, aí você fala, é exibida essa pessoa, né? Querendo aparecer. Vive aparecendo, tá sempre se apresentando. Porque a gente sente uma dorzinha de cotovelo que a gente não consegue ir além. E aí, porque a gente não consegue ir além, a gente menospreza quem tá indo além. E o que eu tô falando aqui, eu quero que você ponha muito amor nas minhas palavras, tá? Porque não é pra te menosprezar, não é pra te julgar, não é pra te diminuir. É pra te fortalecer, pra você largar essa armadura que te protegeu até hoje, mas você não precisa mais. Não precisa mais. Você pode andar sem armadura. E aí, por isso que eu comecei a nossa jornada do Clube do Livro, por esse livro. Porque eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem vivido. A vida vai ser boa para você quando você aceitar a vida. Aceitar. Aceitar que chove, aceitar que faz sol, aceitar que acontece desemprego, aceitar que pessoas que a gente ama vão embora, aceitar. Aceitar que Deus, se você acredita em Deus, Ele ama tantas pessoas, mas isso não significa que você não vai ter momentos desafiadores na sua vida. Que mães boas também perdem filhos. Que pessoas boas também adoecem. Exatamente isso. Nós precisamos aceitar. E a vida começou a ficar boa para ele tomando lá o negócio amargo. Quando ele começou a aceitar. Exatamente, diva. Se reinventar. Se reinventar. Agora, ele fala, né? Eu quero me livrar dessa armadura logo. E o Merlin fala, calma. Calma. Vamos conversar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Você não nasceu com essa armadura. Você quer se livrar dela, mas ela não tá aí. Ah, mas eu quero
eu não entendo por que você tá vivo ainda. Porque no contexto da história, Merlin, ele era um mago que orientava o rei Arthur. E ele questionou, caramba, mas o rei Arthur viveu há tanto tempo, como que você você tá aqui agora? Não tem lógica. Ele fala, quando você tá conectado com a fonte, pra gente não faz diferença passado, presente e futuro. Quando a gente está em harmonia, e aí eu vou traduzir isso, tá? A gente não fica com medo do futuro, tendo ansiedade, e a gente não fica no passado, remoendo, ruminando, se culpando, se responsabilizando por aquilo que não dá para ser mudado, e fica em depressão. Então, a depressão é excesso do passado, ansiedade é excesso do futuro, e existe depressão ansiosa ou ansiedade depressiva. Pessoas que conseguem unir as duas patologias por causa da tamanha dor. Vive remoendo o passado e com medo do futuro. E nunca está no presente. O que o Merlin estava dizendo para ele? Quando você olhar para sua vida agora, no presente, você vai poder ter harmonia. Você vai poder viver melhor. Você vai viver em paz. Eu tenho uma cliente aqui que ela falou assim, eu tava na casa da minha prima, eles estavam falando e eu nem briguei. Eu fiquei pensando assim, eu acho que isso que eu tô sentindo é paz. E aí eu fiquei feliz, porque num processo que a gente tá caminhando, ela tá começando a entender que dá pra viver sem tentar mudar o mundo. Aceitando as coisas, não precisando provar tudo o tempo todo. Como se fosse uma criança birrenta que faz pirraça para conseguir o que quer. A aceitação e mudança. Eu aceito o que veio e o que eu posso mudar. Eu vou dar o meu melhor. E aí é interessante que quando a gente aceita e decide o que vai mudar a partir de hoje, a gente entra nesse processo de aceitação, aceitar o que aconteceu, aceitar que eu errei, aceitar que eu sou falha, aceitar que humanos erram, porque eu não sou um robô. Mas que é daqui pra frente, o que eu vou fazer? O hoje, com tudo que eu aprendi com essa experiência, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou caminhar agora? E aí, eu fiz um rascunhozinho aqui pra poder organizar minha fala, né? Porque senão eu tenho tanta coisa pra falar desse livro, eu marquei tanta coisa desse capítulo, quero que você leia, tá? Que não dá pra falar tudo, senão a gente vai ficar aqui horas, né? Porque é muito importante. Agora, ele fala isso, né? Calma. Você não nasceu com a armadura. Já que você botou essa armadura e ela serviu até agora, vamos tirá-la com calma. E muitas mulheres me perguntam assim, como que eu faço pra me livrar do relacionamento abusivo? Qual é a receita de bolo pra fazer meu marido cuidar de mim, não sei o quê? Como que eu faço pra meu filho... Calma, vamos ouvir a história. Vamos conhecer. Por que você construiu isso? Por que você permitiu tanta coisa? Por que você aceitou tantas coisas? Qual era a armadura que você estava usando? Calma. Não é assim, tirei a armadura, eu tô livre. Não. Até porque a Clarice Lispector, ela fala algo assim. Se eu quero consertar um prédio começando pela fundação, eu derrubo o prédio. Então, assim, o problema tá na fundação. Mas se eu não fizer viga, se eu não colocar uma estrutura para eu ir lá na fundação mexer, o prédio vai cair. Eu tenho 18 andares, eu quero mexer na fundação, vou começar pela fundação, vai fazer tudo errado, vai lascar tudo. E aí a gente precisa ir com calma, com bisturi, com doses homeopáticas, se conhecendo, se fortalecendo, ampliando o seu repertório, ampliando o seu olhar, vendo o que você não via, para que você tenha força até de continuar. Por que muitas pessoas começam no processo de mudança e desistem e voltam para onde era? Porque é mais fácil ficar lá, você já conhece. E mudar
é desconfortável às vezes. Às vezes vai ser maravilhoso, vai ter dia que você... É isso, tô no caminho certo. Mas vai ter dia que você vai... Eu não quero, não. É difícil. Mas é um processo, e um processo que se você aceita e curte o processo, entendendo que vai haver dias ruins e dias bons, você segue. E você se constrói nesse processo. E você não derruba nada, você vai ressignificando a sua vida, ressignificando a sua história, entendendo que o que você fazia naquele momento era o que você podia. E isso é mágico. E aí, ele fala assim, você terá condições de pensar melhor quando você dormir, quando você se alimentar e quando você descansar. Ele fala assim, vai descansar, você precisa descansar. E aí eu falo pra você, muitas vezes a gente quer ser uma máquina de fazer coisas, de carregar pessoas, de dar resolução. Mas a gente está em privação de sono. Privação de sono traz confusão mental. Acaba com o nosso labirinto, sabe? Esse centro, essa segurança, E aí eu tô falando sério, assim. É o cerebelo que é ativado, o nosso cérebro. A área que é ativada para nossa centralidade, para o nosso equilíbrio corporal. E aí, Irlânia, quando que o meu equilíbrio acaba? Quando eu bebo cerveja, enfim. Eu às vezes até bebo, eu não bebo, mas tem pessoas que bebem para sentir esse relaxamento, para sentir que a tensão dissolveu. E aí mexe no nosso cerebro, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo equilíbrio. E aí o que acontece? Quando eu tô em privação de sono, essa área do meu cérebro é ativada. Por isso que às vezes a pessoa bateu com o carro, parecia até que tava bêbado, não tava com sono, não dormiu mesmo. Gritou do nada. Tava bêbado, não tava com sono. E tava aí, tipo esse bêbado. Tava sem equilíbrio. Então dormir, se alimentar bem e descansar não é coisa de gente preguiçosa. Talvez você veio de uma família que falavam assim, porque vive dormindo, preguiçosa, que não sei o quê. E aí você fica numa máquina de resolver coisas, fazer coisas, porque você quer agradar quem não tá nem aqui mais pra falar. Mas você adotou isso pra sua vida. Eu preciso fazer o tempo todo para ser aceita, para ser vista, para não ser preguiçosa. Então, assim, ele precisou dormir, embora ele não queria. E aí é interessante que depois disso, ele fala assim, eu tenho que voltar para casa, porque eu tenho que voltar para casa para provar que eu sou bondoso, gentil e amoroso. E aí eu tenho que ir lá falar para o Christopher, que é meu filho, e tenho que falar para a Juliette, que é minha esposa, que eu sou bondoso, gentil e amoroso. E aí o Merlin fala assim, quem é não precisa provar. Você não precisa provar. E às vezes a gente despende da nossa vida uma força imensa para provar às pessoas que a gente é alguma coisa. Às vezes a gente faz dieta para provar alguém que a gente consegue emagrecer. A gente engole um monte de sapo, e sapo dá indigestão. Para ser bonzinho, para o outro ficar feliz. A gente às vezes é permissivo com o filho, sabendo que lá na frente vai dar ruim, mas para ser aceito pro filho, a gente vai vestir essa armadura querendo provar alguma coisa. Ou se não ficou, sou honesta, eu sou honesta, eu sou honesta. Não, eu sou honesta. E aí você fala muito que é honesto ou você prova nas suas atitudes, nas suas ações a honestidade? Você fala de honestidade ou a sua vida mostra honestidade? Você fala de verdade ou a sua vida mostra a verdade? Você não precisa provar. Se você você não precisa provar. E o cavaleiro, ele ficava tentando provar e ele queria voltar para casa para provar. E é interessante isso, né? Porque a mudança, ela fala por si. Se você mudar, as pessoas que convivem com você vai saber que você mudou. As pessoas vão saber. Por quê, Irlânia? Porque
É notável. Quem convive com você vê a diferença. Então você não precisa provar nada para ninguém. Enquanto você está gastando energia tentando provar alguma coisa para alguém, você está fugindo da realidade e você não está se abrindo para aprendizado. E a vida está passando. A vida está passando. Porque ela passa, eu querendo ou eu não querendo. Ela está passando. E aí, o Merlin fala para ele assim, quando você sair da armadura, fica tranquilo. Quando você sair da armadura, você vai precisar de paciência. E ele fala, né? Paciência faz muito tempo que você usa. Não dá para se livrar dela da noite pro dia. Tenha paciência e agradeça. Porque a armadura, ela livrou você de muitas coisas. Como livrou o cavaleiro também. Ele tava fugindo por causa da dor dele, mas serviu. Serviu. Foi possível ele chegar até onde ele chegou. Foi possível ele se abrir. Foi possível. Então, abre mão disso. De provar alguma coisa para alguém. De se perder, porque quando a gente gasta nosso tempo tentando mostrar para alguém alguma coisa, a gente se perde da gente. A gente se perde da essência. E a gente se desconecta da fonte. Quando a gente se desconecta da fonte, a gente se desconecta da vida. Só que aí a gente fica no futuro com ansiedade, ou a gente fica no passado, depressão, ou a gente fica na depressão ansiosa ou na ansiedade depressiva. Por que, Ilane? Porque eu tô perdida, tentando consertar o que eu não consigo ou tentando me projetar para não viver a desgraça que eu já vivi lá na frente. E a vida tá passando. Eu gosto assim, eu gostando ou não, gosto de pensar nisso. Eu gostando ou não, meu dia sendo bom ou não, o relógio não para de contar. O relógio não vai parar porque eu não tô bem hoje. O relógio da vida. O relógio não vai parar porque eu fiquei chateada com o moço, com o porteiro do meu prédio. Não vai. O relógio tá rolando. E eu que preciso ou me mudar, ou me reorganizar, ou entender os motivos, ou criar formas de gerar solução para aquele conflito. Exatamente isso. De novo, ele fala, quando que eu vou sair dessa armadura? E ele fala assim, não dá para se livrar dela da noite pro dia. Não dá. Não dá. Não dá. A gente precisa ir tirando as armaduras. Agora, quando eu falei lá em cima, lá atrás, né? Você que chegou agora aí, você depois assiste a live, vai ficar salva aqui. Eu falei sobre a questão da arrogância dele. Os animais falavam com ele. Esqueci, Rebeca, que era o pombo, dava alimento na boca dele. E ele o tempo todo tentava desclassificar coisas e pessoas. E eu penso que o universo ele é abundante. Eu sou importante no universo, você é importante no universo. Mas os animais são importantes no universo. Os vegetais, a lua, a estrela, o sol, o mar, os peixes. Todos nós temos o nosso lugar. A gente só não precisa disputar nada com ninguém. A gente vai estar no universo bem. Porque quando você conversa com o cachorro, você conversa com o cachorro, é ótimo, né? Ó! Você chega num lugar, o cachorro vem falar com você e ele fica feliz, ele pula em cima de você e ele, né, ficou feliz, você é dono dele e às vezes você nem é dono, você chegou, o cachorro faz festa. O cachorro, ele não fica questionando assim, porque se eu fosse um gato, eu queria mesmo era ser um gato. Não, eu podia ser uma tartaruga. Aí você vai lá com um gatinho, que ele vem e ele toca, e ele se arrasta em você. Ele não fica assim, eu queria mesmo ser um passarinho. Os animais, eles estão no lugar deles e eles ficam vivendo quem ele nasceu para ser. Ele não fica duvidando se ele está no lugar certo. E a pergunta é, por que nós sempre duvidamos das nossas potencialidades, das nossas forças, de quem somos, do nosso potencial?
Hoje eu estava falando com uma cliente o seguinte: se a pessoa andou, desfraudou, come sozinha, eu acredito que essa pessoa pode aprender a fazer qualquer coisa. Eu não duvido da capacidade. Talvez eu sou muito de ler. Eu gosto muito de ler, né? Dá pra ver. Então eu chego aqui, eu fico sentada horas lendo. Eu desligo o celular pra não me distrair e sento aqui e fico lendo. E aí, quando eu vou para uma aula ou quando estou fazendo um curso, que o professor fala aquilo, nossa, para mim cai como uma... Porque eu já li e tá fazendo sentido tudo que eu li, ele tá falando. Então eu aprendo dessa forma. Mas talvez você é uma pessoa que aprende ouvindo. E eu não vou poder falar assim, senta aqui e lê comigo o dia inteiro lendo, porque vai ser um suplício para você. E aí vai ter gente que vai aprender vendo, vai precisar ver o professor falando, gesticulando, mostrando. E só que o ideal para a gente viver em harmonia é a gente se conhecer e saber por que canal sensorial a gente aprende. Porque olha só, nós seres humanos temos basicamente 5 canais sensoriais: audição, tato, paladar, visão e olfato, ok? Só que a gente só usa a vista. Eu vejo, então eu vejo. Eu vi. Aí quando você fala um negócio assim, poxa, a gente estava na casa de fulano, eu vi. Como se tudo que eu visse fosse realidade. Agora, se eu tenho audição, será que o que eu ouvi está condizendo com aquilo que eu ouvi? E o que eu senti? E sentir é diferente para alguém. Eu posso hoje dizer, aqui em Niterói tá frio, e talvez outra pessoa que tá aqui esteja em Niterói vai falar assim, não, tá calor. Aí eu vou falar, não, tá chovendo, tá frio. A pessoa, não, tá calor. E eu fico brigando como se aquela fosse a verdade absoluta. Por isso que a gente não pode, a gente tem que aceitar as coisas. Aceitar os feedbacks que eu já falei. Não ficar questionando, porque às vezes a gente briga por ângulos diferentes. A pessoa viu de forma diferente de mim e eu fico brigando tentando convencer aquela pessoa. E a gente cria inimizade porque cada um defende uma gangue. Porque cada um fica, sabe? E não dá para viver assim. A gente perde pessoas, a gente perde o que é importante. E a gente fica num lugar do brigão. É interessante, eu atendi uma moça que a família dela é bem brigona, assim, né? E briga por tudo, briga com o porteiro, briga com o vizinho, briga com... E aí o motorista tava dizendo pra ela, o motorista do Uber, que ele não gostava de São Paulo. Porque São Paulo, ele não gosta, ele não se sente bem na cidade. E ela veio pra sessão brava, porque ainda tava na briga com ele, dizendo que ele... porque São Paulo é maravilhoso, porque é um absurdo, ele tá falando isso é porque ele não conhece São Paulo. E eu falei assim, mas cara, o que ele te ofendeu dizendo que ele não gosta de São Paulo? Ele falou que ele não gosta de São Paulo, ele não falou que você não gosta de São Paulo. Ela olhou assim pra mim, falei, tá tudo bem alguém não gostar de São Paulo, porque eu gosto. Tá tudo bem alguém não gostar de praia e eu amo praia. Tá tudo bem a pessoa querer andar de carro e eu vou de bicicleta. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a Vânia falou, depois que entendi essas questões, passei a agradecer, pois os desafios virão como oportunidade de mudança. E isso é algo que eu li, que eu amo, da parte do primeiro capítulo, que diz assim, problemas nunca me deixam balançando. São oportunidades que estão chegando. Então é muito bom a gente olhar a nossa vida como oportunidade. E agradecer. Agradecer. Não é agradecer assim, gratidão. Não, ter um coração grato, agradecer por quem eu me tornei. Eu tenho 35 anos. E eu escuto, e você também deve ouvir, eu queria ter 18 com a cabeça de 35. Não dá. A conta não bate. O que eu faço hoje, eu não fazia aos 18, porque eu não tinha repertório para isso. A armadura que eu usava aos 18 é diferente das armaduras que eu ainda visto aos 35. É outra coisa.
E eu preciso o quê? Aceitar que o tempo tá andando, cuidar de mim dentro das possibilidades e viver. Ai, mas eu queria ter 18. Não dá, gente. Não dá pra ter 18. Sei que parece, né? Pode falar a verdade. Parece que eu tenho 18. Mas a gente precisa olhar pra isso. É 35 que eu tenho. 35. Então vamos abraçar esse 35, vamos com ele. 35, bora lá, 35. Seja o melhor que eu posso com 35. Porque uma coisa que eu aprendo a gente sempre tá fazendo o nosso melhor. A gente não sai de casa e fala assim, eu vou ali errar rapidinho. O cavaleiro, ele não estava dizendo assim, eu vou errar, eu vou ferrar com a vida da minha família. Não era isso. Ele fazia o que ele sabia, com o que ele tinha. E a gente está sempre tentando dar o melhor. Aqui, Diva, é esse o livro, tá? Cavaleiro Preso na Armadura. A Emília colocou em Tudo Dai Graça. Exatamente, é assim. Teve uma desgraça aqui, não tem comida. Vamos, né? Pensar na aceitação e na mudança. O que eu tenho que aprender com essa experiência? E o que eu vou fazer para mudar? Eu sei fazer brigadeiro? Eu não sei. O que eu posso fazer? Quem eu posso pedir ajuda? Aonde eu posso ir? Isso é um exercício diário e precisamos praticar exatamente isso. Bora lá que a gente tá encerrando. É interessante, né? Falar com os animais que ele coloca aqui. E aí, ele coloca no livro, mas eu coloquei aqui da gente olhar para as crianças, né? Que às vezes a gente acha, porque eu que sei. Criança não sabe nada. Sabe sim. Sabe recomeçar. Sabe cair, levantar e continuar andando. Sabe que se hoje ela não conseguiu chegar no vaso porque ela tá desmamando da fralda e fez xixi, amanhã ela vai xixi, vai gritar. Ela sabe pegar a colherzinha e começar a experimentar comer sem ninguém. A criança sabe. A criança sabe que quando ela tá viva, ela pode ousar ser melhor. E não precisa ser grandes melhorias. Pode ser 1% todo dia. Pouquinho de cada vez. Um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E aí, na soma de 1%, em um ano, eu tenho 365% de melhoria, de amor próprio, de gratidão à vida, de recomeço, de esperança, de novas possibilidades, de aceitação e de mudar o que não tá bom pra mim. Exatamente isso. E aí, a gente pode olhar para as crianças, como eu falei dos animais, cada um tem o seu lugar, né? Mas as crianças, o quanto que às vezes a gente fala, não sabe de nada, sabe sim. Sabe? E a gente pode aprender com todo mundo todo dia. Se a gente hoje decidir, amanhã eu vou ver o pôr do sol. Quinta-feira, sexta-feira eu vou ver o pôr do sol. Sábado eu vou ver o pôr do sol. Não vai ser o mesmo. As nuvens não vão estar no mesmo lugar. O espetáculo do nascer do sol vai ser, quer dizer, do pôr do sol vai ser diferente. E se eu for ver o nascer do sol, mesma coisa. Então todo dia é um novo dia. O problema é que a gente lida como se a gente fosse a mesma pessoa. Ou a gente briga com a gente lutando para ser a mesma pessoa. E quem falou que você precisa ser a mesma pessoa? Vejo isso no meu filho. Ele sempre se adapta em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Exatamente. Se adaptar. Como o bambu, né? Resiliência. O bambu, ele vai com o vento para um lado e para o outro, mas ele não cai. O bambu. Nós precisamos ser como o bambu. Às vezes o vento bate muito forte, mas a gente, pera aí, eu vou aprumar e vou assumir a minha vida aqui. Vou recomeçar nesse negócio. Ele falou algo. Ele pediu a Rebeca para levar a carta pro filho. E a Rebeca demorou. E ele ficou desclassificando por duas coisas. Uma ele tinha preparado os pássaros, o falcão, eu acho que ele botou, né? Falcão, gavião, para poder
matar os pássaros caso alguém anunciasse coisas pelo ar. E aí ele ficou pensando, será que um deles matou a Rebeca? E a outra coisa, será que a Rebeca sabe lá? Ele duvidou da Rebeca que era o pombo. E aí, quando ela chega de volta com a carta que ele enviou para o filho, a carta estava em branco. E aí eu queria saber de você. Será que as pessoas que convivem com você te conhecem? As pessoas conseguem ver a sua essência? Conseguem ver a sua transparência? Você se mostra para as pessoas que você se ama? Ou você fica o tempo todo com uma armadura que às vezes a pessoa não sabe quem é você? Não tem nada para falar. E o filho trouxe a carta sem nada, a carta em branco. E aí ele não entendeu. Porque quando a gente está na nossa dor, a gente não entende, porque a nossa compreensão fica bloqueada pela dor. A dor, ela bloqueia o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir. E aí o Merlin fala para ele assim, é porque ele não conhece você. Só que é interessante porque o cavaleiro sente dor quando ele escuta isso. E ele segura o choro. E quantas vezes a gente segura o choro? Em vez de liberar as tensões, liberar as armaduras, a gente segura o choro. Por fim, ele não conseguiu. E ele chorou tanto de tristeza que ele dormiu afogado em lágrimas. E aí eu já quero fazer uma reflexão com você. Aquele filme A Cabana, gente, o tempo todo eu vou trazer coisas, né? Ele fala assim: deixe que as águas curativas rolem pelo seu rosto. A lágrima, ela é uma descarga de energia, de uma tensão da emoção tristeza no nosso corpo. E às vezes a gente chora de alegria também, né? Mas assim, nesse caso aqui, a tristeza, deixa fluir, não segura não. Deixa aí. Deixa dissolver. Porque quando você chora, você se reorganiza. E toda vez que você se reorganiza, você tem clareza para pensar novas coisas. E ele chorou tanto que ele adormeceu. Eu quero que você pense nisso. Será que você já chorou tanto que você dormiu? Apagou de tanto chorar? Parecia estar cansado. Eu botei para fora esse negócio. E eu quero também te propor a começar a olhar as pessoas que convivem com você no sentido de, será que a sua armadura impede que as pessoas te vejam? E se você escrevesse uma carta para sua mãe, o que ela devolveria para você? Se você escrevesse uma carta para o seu filho, o que ele devolveria para você? Talvez se você escrevesse uma carta para você, você saberia responder? Esse processo é um processo trilhando o caminho da verdade. E eu quero te motivar a continuar aqui comigo. Se você não assistiu a primeira live, que foi na quarta passada, assista. Se você não tá no grupo, entra no grupo, que eu tô colocando lá os livros, as informações, os momentos que eu vou entrar aqui, que é quarta-feira às 21 horas. E a gente vai juntos, trilhando esse caminho da verdade. E a verdade nem sempre é patati patatá. Mas certamente, no momento que a gente tá passando por isso, às vezes é desconfortável. Mas quando a gente chega lá onde a gente quer chegar, a gente vê que vale a pena. Que a gente cresceu, que a gente evoluiu, que a gente melhorou quanto pessoa. E a meta é ser melhor 1% todos os dias. E eu quero agradecer todo mundo aqui que ficou comigo, porque foi maravilhoso tê-las aqui, ter o comentário,
ter as dúvidas de vocês. Eu respondi várias pessoas que falaram comigo no direct e a gente vai construindo isso juntas. E eu quero te deixar à vontade para falar pelo direct, para falar nos comentários, para compartilhar essa live e para estar com a gente aqui na quarta-feira que vem, falando agora no caminho da verdade, que a gente vai entrar no 3º capítulo do livro. Beijo. Emília, tava com saudade de você. Taina vai ficar salva sim. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Vamos nos falando. E um forte abraço e obrigada. E até semana que vem, viu? Beijo, beijo.